A palavra de Deus em Lucas, capítulo 2, versículo 39. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiam a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhes sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E a sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Palavra de Deus em Lucas, capítulo 32, capítulo 2, perdoa, irmão, 2, versículo 39, 52. Estou aqui no Monte Viegas e Deus me deu a palavra, né? Ao sair agora de casa, a vizinha veio reclamar do som. Eu até concordo que o som está alto. Eu concordo que Deus não é para todo mundo. Ele morreu por toda a humanidade. Ele morreu para trazer salvação para todos. Mas Deus não é para todos. Deus é para quem quer, é para quem procura. Nessa passagem, Maria e José, como era de costume, né? Foram à festa, era costume. Como todos os anos eles iam à festa da Páscoa, né? Para comemorar a Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa está lá em Êxodo, né? Quando Deus falou que ia trazer o livramento ao povo de Israel. Deus falou para Moisés matar um cordeiro. O cordeiro tinha que ser sem mancha. O cordeiro tinha que ser sem defeitos. E esse cordeiro, o sangue desse cordeiro deveria ser passado nas portas, nos umbrais das portas. E traria salvação àquela casa, porque o espírito da morte à meia-noite passaria, o Senhor passaria e traria a morte. Ou seja, toda casa que não estivesse coberta pelo sangue do cordeiro, a morte entraria. E o primogênito, que era o primogênito? O primeiro filho homem daquela família morreria. E aqueles que obedeceram ao Senhor, eles pegaram cada um cordeiro, sem mancha, né? Sem pecados, um inocente, mataram e passaram o sangue. E quando a meia-noite passou e a morte via o sangue do inocente, o sangue do cordeiro nas portas, a morte não poderia entrar. E a morte foi para o Egito. E houve-se pranto e muito choro, que de onde os israelitas estavam, ouvia o choro e o pranto de quem estava no Egito, porque a morte tinha entrado. Hoje nós vivemos essa realidade. O que é o Egito? Todos aqueles que não estão com as suas portas cobertas pelo sangue do Cordeiro. A nova Páscoa, a Páscoa que vivemos hoje, né? Deus ama os animais e por amar os animais, muitos animais inocentes eram mortos pelos nossos pecados, né? Deus deu um dos propósitos, dos muitos propósitos da cruz, foi dar um basta no sangue desses inocentes, que Deus ama os animais, amém? E ai daquele que maltrata os animais, tem um ai do Senhor,
para todo aquele que corrompe a natureza do Senhor. Até de uma árvore nós daremos conta ao Senhor. E por Deus amar também um dos propósitos, porque o maior propósito foi salvar toda a humanidade. O maior propósito da morte da cruz, mas teve muitos propósitos. E um dos propósitos foi acabar com a morte desses inocentes. Veio o Cordeiro, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele veio inocente, sem pecado, morreu, foi crucificado na cruz. E esse sangue, era necessário que ele morresse, era necessário que esse sangue vertesse para que viesse a salvação sobre a nossa vida. Então essa é a nossa Páscoa, o sangue do Cristo e o corpo. Um pouco antes de Jesus morrer, ele celebrou a última Santa Ceia em vida com seus discípulos, e ele pegou o vinho, que na verdade é um suco de uva, amém? É pecado beber, irmão, é pecado se embriagar. Não use essa palavra, não use a palavra de Deus para pecar. Que o pecado maior é lá em Mateus 4, Satanás vem tentar Jesus usando a palavra de Deus, ou seja, o diabo usando a palavra de Deus para tentar o próprio Deus. Então não use a palavra de Deus para pecar, irmão, porque isso é coisa do diabo. E Jesus com seus discípulos, ele pega ali o vinho, o suco de uva, simbolizando o seu sangue que ele ia derramar na cruz, o pão que simbolizava o seu corpo que seria morto para trazer vida. E ali foi celebrada a Páscoa com os seus discípulos. Essa é a nossa Páscoa, o sangue e o corpo de Cristo. O corpo, o que dá vida, né? Nas leis de Moisés é proibido comer carne com o sangue, porque o que dá vida ao corpo é o sangue. Então temos que comer a carne, que é o pão, temos que beber o suco. Não tem Santa Ceia sem o corpo, não tem Santa Ceia sem o suco. Eu não posso fazer uma Santa Ceia só com suco, eu não posso fazer Santa Ceia só com pão. Eu tenho que ter o corpo e eu tenho que ter o sangue. Amém? Essa é a nossa Páscoa. E aqui nessa passagem fala que Maria e José estão indo, né, para celebrar a Páscoa, que era celebrada em Jerusalém, como todo mundo. As pessoas vinham de longe para celebrar essa Páscoa, né? Antes da morte de Cristo, a Páscoa, né, que começou com a saída, com a libertação do povo do Egito, a abertura do Mar Vermelho, todo esse processo, né, essa Santa Ceia, essa Páscoa. E eles, na hora de voltar, eles perderam Jesus. Na hora de voltar, eles esqueceram a salvação. Na hora de irem para casa, eles foram buscar eles foram com a salvação, mas na hora de voltar, eles não levaram a salvação. Por sorte, no meio do caminho, eles perceberam que Jesus não estava com eles. No meio do caminho, eles perceberam que a salvação não estava com eles. A palavra fala que Maria e José voltaram e começaram a procurar no meio dos parentes, mas a salvação também não estava no meio dos parentes. Procuraram no meio dos amigos, mas os amigos também não sabiam falar aonde estava a salvação. E eles tiveram que fazer todo um caminho de volta até descobrir aonde eles tinham deixado a salvação. Muitas vezes nós estamos tanto tempo na casa do Senhor e estamos andando achando que estamos levando conosco a salvação, mas nós perdemos a salvação. É necessário voltar e ver aonde caímos, é necessário voltar aonde temos errado para novamente, não adianta seguir em frente. Talvez muitos digam, mas eu agora sou um pastor, eu sou uma pastora, eu sou um missionário. Vai ser vergonhoso voltar todo um trajeto para buscar onde foi que eu perdi a salvação. Mas é necessário voltar e ver aonde eu caí. É necessário voltar aonde eu perdi. É necessário voltar e ver o que temos feito de errado para que a vida não esteja fluindo. E buscar e trazer a salvação. E José e Maria acharam Jesus no meio dos doutores, com 12 anos, já cheio de sabedoria, né? Ele está ali pregando sabedoria de Deus. Mas Jesus estava passando como humano, ele estava 100% Deus, sim, mas ele era 100% também humano. Como humano, ele estava crescendo em sabedoria. Enquanto estivermos vivos, estaremos crescendo em sabedoria e em graça, ainda mais que não somos 100% Deus. Nós temos um pouco de Deus dentro de nós, um pouco da presença dele dentro de nós,
mas não somos 100% Deus de maneira nenhuma. Deus não divide a glória dele com ninguém, muito mais com um homem que é pó, que é cinza, que é falho, cheio de defeito, que peca. E Maria e José pegaram Jesus e levaram Jesus de volta, levaram Jesus à salvação. O interessante é que quando Maria pergunta, preocupada, o que foi, Jesus, a primeira frase de Jesus escrita na Bíblia aos 12 anos, eu vim, não sabes que eu vim aqui tratar dos negócios do meu Pai? Ou seja, ali a primeira frase de Jesus, um dos propósitos da cruz, eu vim aqui tratar dos negócios do meu Pai. Ou seja, na cruz, antes de morrer, Jesus falou, a última frase dele em vida, está consumado. Ou seja, começo, meio e fim. O nosso Deus é Deus de começo, meio e fim. Ele veio tratar dos negócios do Pai. E ele só falou, está consumado, quando tudo o que ele veio fazer se concluiu. Agora cabe a nós, querer ou não, Como essa vizinha veio reclamar do som, eu entendo, que o som da igreja atrapalha. Muitas vezes tem um demônio que ele trabalha, ele senta no sofá. Eu costumo, ao ver filmes, TV, porque eu sei que a maioria é consagrado, Eu não, há demônios para que venham dar audiência, para que venham fazer sucesso. Então eu costumo pedir ao Espírito Santo de Deus para estar sentando comigo, para estar vendo um filme. Não vejo novela de maneira nenhuma, porque há rituais feitos dentro de terreiros para que essas novelas, E a palavra de Deus fala que Acã, Josué, ele tinha que vencer uma batalha. Deus prometeu que todas as batalhas que Josué fosse, Josué venceria. Mas teve uma batalha que Josué perdeu. Por quê? Porque havia um mandamento. Não era para pegar nada daquela terra, não era para pegar nada, porque tudo ali era amaldiçoado. E Acã pegou uma capa babilônica, pegou mais umas outras duas coisas, não me lembro agora no momento, e levou para casa e enterrou embaixo da sua tenda. Mas o Deus que tudo sabe, que tudo vê, sabe aonde está o nosso pecado, sabe o que temos escondido dentro da nossa casa, que ele já falou para jogar fora, sabe o que temos feito, que Deus já falou, não quero você fazendo isso, não quero fazendo aquilo. E quando Josué perdeu a guerra, Deus em silêncio, Deus não falava nada, e Josué não conseguia entender que o Deus que falou, vou te dar vitória, não tivesse dado. O nosso Deus, ele é fiel, ele é incapaz de mentir. Mentira é coisa do diabo, então Deus não mente. Por que Josué então perdeu? Então Josué desceu e se humilhou ao Senhor, perguntando ao Senhor o porquê dessa perda. E aí Deus responde a Josué, temos que perguntar muitas vezes ao Senhor o porquê que certas coisas estão acontecendo na nossa vida, o que temos na nossa casa que é maldito, que é consagrado a Satanás, o que temos feito que tem aberto a porta para Satanás entrar na nossa vida. E Deus fala para Josué que Acã tinha pego e que tinha escondido, e Deus ainda fala onde está escondido, ainda tem profeta em Israel, e Josué vai. E o que Acã fez, visando bens financeiros, veio trazer sobre a vida de Acã maldição sobre a sua casa. Acã morreu, sua família morreu, seus filhos morreu, tudo na vida dele morreu, porque servindo ao Deus Mamon, ele esqueceu da palavra do Senhor. Temos adorado outros deuses, e a palavra de Deus, os mandamentos em Êxodo 20, os mandamentos foram escritos por Moisés e o povo, porque Moisés estava demorando muito no monte. Eu estou aqui no Monte Viega, Moisés demorando muito no monte. O povo resolveu fazer uma imagem e adorar aquela imagem, Talvez falar a imagem de boi, é imagem, mas eram os deuses da época, os deuses de hoje são outros. Talvez na Índia ainda se adore vaca, se adore alguns animais, mas hoje os deuses são outros, são em formas humanas. Mas fizeram lá os deuses da época, e naquela época um deus em forma de boi, e adoraram. E Deus irado no monte, quando Moisés desce com as tábuas dos 10 mandamentos, ele olhando para aquilo, ele deixa as tábuas cair, e as tábuas se quebram porque eram de pedras. E a segunda tábua foi escrita pelo dedo do próprio Deus. Irmão, que coisa linda. Deus escreve, eu não sei se foi a primeira ou a segunda, mas Deus escreve com o dedo dele as tábuas com os 10 mandamentos. E o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, é não fazer imagem de escultura do que está no céu, do que está na terra, do que está abaixo da terra, não se encurvar a elas e não as adorar. O segundo mandamento é amar, Então você percebe-se que
Muitas vezes estamos transgredindo o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. A palavra que Deus me deu hoje. Deus morreu na cruz por toda a humanidade para trazer salvação. Mas Deus não é para qualquer um. Deus é para quem quer, para quem vai buscar. Só para terminar, eu estava hoje de manhã lembrando que eu acompanhei uma varoa. Ela me pediu ajuda para o casamento dela, né? Que o casamento dela, uma mãe de santo tinha feito uma obra de feitiçaria e o marido dela tinha largado. E eu orando e Deus não trazia a resposta. E ela resolveu me confessar algo. Ela falou: Márcia, deixa eu te falar. A culpa do meu casamento ter acabado é minha. Coisa linda quando a gente assume nossos erros, nossas falhas. Deus já começa a trabalhar ele. Ela falou que ela vivia muito bem, obrigado. O marido dela começou a ir para uma igreja, começou lá a se envolver com jovens e começou a tocar bateria. E ele começou a ir, né? Não, antes, eu estou confundindo com outro, irmão, espera aí. Esse não. Eles estavam muito bem, obrigado. Ninguém sabia, ninguém conhecia Jesus. Esse é outro. Aqui eu estou misturando, muita gente falando comigo. Eles não conheciam Jesus, só que ele começou a ficar ausente, começou a sair de casa e ela descobriu que ele tinha arrumado uma amante, uma jovem, linda pra caramba. Ela não é feia, mas ela comparada realmente com a amante, uma coisa assim de 100 para 10, né? E ela pensou que era impossível ele largar a amante, né? E ela fazendo obra de feitiçaria, foi falado, mas ela resolveu ir para a igreja e começou a buscar o Senhor, e Deus quebrou aquela obra de feitiçaria e o marido dela veio também a congregar com ela. Aí ele começou a se envolver também, porque é parecido com os jovens, começou a se envolver com música, né? Que Deus tem os seus mistérios dentro da igreja para envolver as pessoas. E ele começou. Nisso que ela viu que o casamento estava muito bem, obrigada, ela começou a ficar na zona dela de conforto. Começou a ficar em casa. E ele falava: vamos para a igreja, mulher. Ela: não, vai lá, tô aqui. Não, vai, tô aqui. E nesse mistério ele começou também a ficar, aí ela falava: não vai hoje não, ele: não, vou ficar em casa vendo um filme contigo. Irmão, eu já ouvi tanto testemunho assim, que é por isso que às vezes minha cabeça funde. É muito, parece que é a mesma besteira, parece que todo mundo combinou, vamos fazer a mesma besteira. A palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica a sua casa, o homem sábio, amém? Estamos vivendo essa geração, também edifica a sua casa. E ela fez a besteira de ficar em casa, com ele, e daqui a pouco ele começou novamente a ficar ausente, novamente arrumou uma mulher. Irmãos, arrumou uma mulher que era o contrário. Ela era 100, a amante era 10, né? Muito estranha, entre aspas, que realmente não existe ninguém feio, não existe ninguém estranho. Mas quando uma pessoa não tem o brilho do Espírito Santo, para mim já perdeu. Para mim, se não tiver a presença de Deus iluminando nos olhos, na fonte, já perdeu metade da beleza. Porque a mulher era mãe de santa, a mulher fez obra de feitiçaria e a mulher até hoje está com o marido dela, né? Como uma pregação que eu dei, tem coisas que Deus não vai ressuscitar. Deus deu uma chance, brincou, bombeou e o marido está embaixo de obra de feitiçaria. Podia hoje estar na igreja louvando ao Senhor, mas ele está embaixo de obra de feitiçaria. Você conversa com ele e você percebe que ele está enfeitiçado. Ou seja, nem ele vai para o céu, nem a amante vai para o céu. Mas ela, para a glória de Deus, hoje ela assumiu a culpa do fim do meu casamento, é minha. A culpa não é de Deus. E está na presença do Senhor, né? Vamos ver o que Deus vai fazer agora, né? Porque não adianta também eu estar dentro da casa do Senhor e não estar vivendo a obediência do Senhor, não estar sendo obediente ao Senhor. Que possamos ficar com essa palavra. Deus é para quem vai buscá-lo, para quem quer. Se perdemos a salvação em algum lugar, que venhamos a buscar Jesus. Porque a palavra de Deus fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor encontrará salvação. Eu até esqueci uma coisa linda nesse testemunho que eu esqueci, lembrei agora, lembrando desse invocar o nome. Ela disse que ela foi até um terreiro e como a menina tinha feito, né, a mãe de santo fez obra de feitiçaria, ela foi até um terreiro e a outra mãe de santo mandou ela comprar velas, né, para ver como o diabo é sujo. Fala para uma que vai dar, fala para outra que vai dar a mesma coisa para as duas. Mentira. Satanás é o pai da mentira, frase do próprio Jesus, não é minha. Jesus que falou que Satanás é mentiroso, né, que ele é o pai da mentira e que se mentimos, né, somos filhos dele.
E ela com aquelas velas, com aquelas coisas que a mãe de santo tinha pedido, ela olhou para aquilo porque ela já tinha sentido o gostinho, né? Quando o marido dela veio congregar, já tinha sentido o gostinho de estar dentro da casa do Senhor. Ela olhou para aquelas velas, para aquelas coisas dentro do terreiro e ela falou assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Ela foi ali para quebrar uma obra de feitiçaria que foi feita. Não se quebra a obra de feitiçaria. Eu já falei em outros vídeos, irmão. Não se quebra obra de feitiçaria fazendo feitiçaria. O único que quebra a maldição é Jesus. O sangue dele nos liberta. O sangue dele tem poder. Até o diabo sabe disso. O diabo obedece. O diabo sabe quem é crente e quem não é. E ela falou: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Me tira daqui. Ela disse que ela não sabe explicar, porque as coisas de Deus, teologia não explica. Ela disse que simplesmente, quando ela viu, ela estava em casa. Ela não fez, né? E se Deus não deu vitória até hoje, é porque Deus sabe o que é e o que não é. Muitas vezes Deus não traz pra gente algo e coloca de volta na nossa vida, porque lá na frente só vai trazer tribulação, só vai nos fazer sofrer ainda mais. Por amor a nós, tem coisas na nossa vida que Deus não vai ressuscitar. Amém?